Por que sentimos tanta saudade da infância? Sabe quem cresceu nos anos 80 ou 90 ou até antes? Muita gente dessa época sente que viveu a melhor fase da vida na infância. E a verdade é que a nossa saudade vai muito além dos brinquedos antigos, dos desenhos na escola ou dos livros coloridos. O que a gente sente, no fundo, é um luto. Uma dorzinha de saber que aquele tempo bom ficou no passado e não vai mais voltar. A gente era feliz e nem se dava conta disso. Quando eu puxo na memória os meus 9 ou 10 anos, a primeira palavra que me vem é liberdade. A gente passava o dia jogando bola ou brincando na rua até o sol sumir. E o melhor, o tempo não corria contra a gente como corre hoje. Naquela época, parece que as horas nem existiam. Um ano demorava uma eternidade para passar. Sabe por quê? Porque a gente não se preocupava com o amanhã. A gente só vivia o agora. Para uma criança, o futuro simplesmente não existia. E sabe qual é o nosso grande erro como adulto? A gente vive sempre pensando no amanhã. Nossa ansiedade em querer acelerar o tempo faz a gente sofrer por momentos que nem sabemos se vão chegar. É por isso que hoje um ano passa voando como se fosse um mês, e uma década como se fosse um único ano. Quando a gente finalmente se dá conta, percebe que esqueceu de viver o presente e nunca alcançou aquele futuro que tanto planejou. A gente envelhece sem entender o óbvio. A vida só rende dura de verdade para quem aceita viver o agora, um dia de cada vez. Pensem como era ter aquela liberdade de ser e fazer o que bem entendesse, viver puramente guiado pela imaginação. Naquela época não importava se a gente queria ser escritor, professor ou médico. Tudo parecia totalmente possível. A gente vivia a nossa essência sem travas, sem aquela mania de adulto de colocar barreiras e achar que tudo que a gente gosta é impossível de realizar. Naquela época, nem dinheiro, nem qualquer outra dificuldade conseguia estragar nossos sonhos. A gente fazia as coisas darem certo porque vivia a nossa essência de verdade. Ninguém era obrigado a ser ou fazer o que não trazia felicidade. É bem diferente de hoje, né? Agora, quanta gente trabalha com coisas que nunca quis fazer? Ou fica presa em profissões que não têm nada a ver com a sua vocação? Tem muita gente por aí que detesta o próprio emprego, um trabalho que não traz alegria nenhuma. E quanto mais eu penso nisso, mais eu tenho certeza de que o mundo seria 1000 vezes melhor se as pessoas trabalhassem com aquilo que nasceram para fazer. Todo mundo seria muito mais feliz. Que saudade daquela criança que tinha a profissão mais feliz do mundo. Sabe por quê? Porque não era um trabalho pesado. Era só um hobby, um passatempo gostoso. Eu sinto tanta falta daquela liberdade, mas sinto ainda mais falta da inocência daquela época. Não fazer ideia que as pessoas podiam ser ruins, olha, essa era a maior bênção do mundo. A gente enxergava a vida com tanta pureza que tudo parecia feliz. Tem um filósofo, o Jean-Jacques, que dizia que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E a criança é o exemplo perfeito disso, é o ser humano no seu estado mais puro. No fundo, a saudade que a gente sente não é só o tempo que passou, é de quem a gente era antes das regras, da ganância e da maldade do mundo adulto mudarem quem somos. Para mim, a coisa mais triste da vida é perceber que esse olhar se perdeu. Descobrir que o mundo é um lugar difícil e hostil, não por causa da natureza, mas porque o próprio ser humano faz maldade com o outro. Quando a gente cresce e cai na real de que a empatia não manda no mundo, a nossa inocência se quebra em 1000 pedaços. Crescer tem um lado bom? Claro. Mas a verdade é que o nosso amadurecimento emocional quase nunca acompanha a velocidade do nosso corpo. Como era bom ter o coração leve, sem toda essa complicação dos relacionamentos de adulto, sem nem saber o que é malícia. Lidar com o lado feio do dia a dia acaba nos manchando. É como se fôssemos expulsos do nosso próprio paraíso para dar de cara com a realidade nua e crua. Você pode até discordar de mim, mas é bem assim que eu vejo as coisas. É uma contradição enorme perceber que a gente só dá valor para a inocência depois que a perde. Abrir mão dela é com certeza o preço mais caro que a gente paga para amadurecer. Às vezes, a única vontade que dá é de desligar todas as preocupações da vida adulta. Sumir com ela da nossa frente, iguaizinho a como era na nossa infância. Que saudade de ter a mente tão silenciosa e calma quanto uma nuvem do céu. Hoje em dia, o barulho e os pensamentos dentro da cabeça chegam a dar um desespero. E talvez aconteça o mesmo com você. É a cobrança nos relacionamentos, a corrida maluca no trabalho e aquela pressão constante de que a gente precisa conquistar o mundo a todo custo. Tem um pensador chamado Bauman que explicava que o nosso mundo hoje vive uma modernidade líquida.
O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que hoje em dia nada foi feito para durar. Tudo é rápido demais, incerto e vive mudando. Nada mais é firme, nem os empregos e nem os relacionamentos. E é justamente essa falta de chão que suga as nossas energias e deixa qualquer adulto completamente exausto. Fala pra mim se não dá uma vontade enorme de voltar a ser criança, só para desligar esse barulho todo da cabeça que rouba nossa paz, e tentar achar um porto seguro em um mundo onde tudo parece escorrer pelos dedos. A grande ironia de crescer é que, quando a gente era mais novo, achava que os problemas iam passar rápido. Hoje, a gente ri pra não chorar. O mundo enfia na nossa cabeça que a gente precisa de casa, de carro e de um status que cobra um preço alto demais da nossa saúde. São coisas que não faziam a menor diferença quando tudo que a gente mais queria na vida era só uma bicicleta ou um videogame. Eram desejos simples que não custavam a nossa paz de espírito. Hoje parece que a gente vive preso em uma roda gigante de necessidades que os outros inventam para nós. Um mal necessário que só esgota a nossa energia e afasta a gente daquela simplicidade de antes. Sabe por que a gente também sente tanta saudade da infância? No fundo é para se sentir protegido de novo. Depois que a gente vira adulto, descobre da pior forma possível que o mundo é uma verdadeira bagunça. Ele até tenta passar uma imagem de que tudo é organizado e controlado. Mas a verdade é que a vida é super instável e perigosa. A gente precisa ficar esperto o tempo todo para não ser passado para trás ou ser engolido por alguma injustiça. É uma sensação ruim, um peso que a gente não queria carregar e que nem sabia que existia quando era criança, lá atrás, quando o nosso mundo era só o colo e a proteção dos nossos pais. No fim, a nossa saudade da infância não é só uma vontade boba de voltar no tempo. É um desejo profundo de recuperar aquele estado de espírito onde era possível ser feliz de verdade. Mais do que isso, essa nostalgia é um sinal de que a gente quer mudar a realidade pesada que construiu hoje. A gente está buscando um significado para a vida. E isso me faz lembrar um ensinamento muito antigo. Tem uma passagem na Bíblia que diz que, se a gente não voltar a ser como criança, não entra no reino dos céus. Olha que forte. Essa frase não está dizendo para a gente encolher e voltar a ter 10 anos de idade. Ela fala sobre resgatar o melhor do ser humano, a humildade, a simplicidade e a pureza. São qualidades que o mundo adulto ensina a gente a jogar fora sem pensar duas vezes. Talvez seja exatamente por isso que a gente se sente tão em paz perto de uma criança. Mesmo que seja só olhando para o espelho das nossas memórias, as crianças devolvem para nós tudo aquilo que a gente deixou pelo caminho, e que era o que nos fazia felizes de verdade. Olha, nada no mundo me convence de que ser adulto é melhor do que ser criança. Quem dera se a gente pudesse escolher continuar criança por fora, para guardar para sempre aquela inocência que um dia deixou a gente ver a perfeição de um mundo totalmente diferente desse aqui. Você também sente isso ou pensa diferente de mim? Comente aqui embaixo nos comentários. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.